Ou então... Para Vossa Excelência permitir que eu faça uso da palavra no momento que Vossa Excelência considerar adequado. Não. Vossa Excelência pode fazer o uso da palavra nos 4 minutos que lhe cabe por indicação da liderança do PSB. Deputado Glauber. Obrigado, presidente. Me dirigi aos parlamentares, ao ministro, ao secretário executivo, Luiz Cláudio, a todos os secretários presentes. De antemão, já registrar e agradecer a presença do presidente do FNDE no Rio de Janeiro, Antônio Divan, que fez uma sensibilização importante sobre o plano municipal de educação para as cidades do Rio de Janeiro, para os estados e para o estado do Rio. Ministro, eu queria entrar diretamente em alguns questionamentos em relação a algumas ações do Ministério para que a gente possa compor um entendimento e trabalhar conjuntamente. A primeira é em relação ao INSAES. Essa matéria estava para ser votada no plenário da Câmara, a urgência foi votada, só que houve uma declaração do próprio presidente da Casa de que não colocaria a matéria de novo em votação. A minha pergunta é, ministro, existe uma disposição do próprio Ministério da Educação em estabelecer a urgência para essa matéria, para que ela possa ser votada no plenário da Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional? Se sim, ou seja, que a gente possa dar um encaminhamento a essa questão. Uma outra proposta, ministro, no ano passado a gente teve a oportunidade de discutir bastante aqui na Comissão de Educação a necessidade que a gente tivesse um investimento na educação prisional, na educação nas unidades prisionais brasileiras. Inclusive, nesse momento, onde se discute penalização, redução da maioridade, a gente ter uma alternativa que não seja punitiva, mas que seja, como o senhor já teve a oportunidade de dizer, no caráter da prevenção e do ferimento da espiral da violência, é uma iniciativa que é positiva para todos nós. Se a gente partir do pressuposto que hoje 10% dos cidadãos, dos seres humanos que estão nas unidades prisionais têm acesso a algum tipo de oferta, a gente vai chegar à conclusão de que já houve um avanço interessante nas políticas colocadas à disposição pelo Ministério da Educação e pelo próprio Ministério da Justiça, mas ainda existe um campo muito grande para se avançar. E aí, nos encontros e seminários que a gente fez no ano passado, e discutindo com o Ministério da Educação e também com o Ministério da Justiça, surgiu uma ideia que eu gostaria de pedir o apoio do senhor para que a gente possa articular em conjunto também como comissão, que é a necessidade da aprovação de um Plano Nacional de Educação nas prisões. Para quê? Para universalizar a oferta. Ou seja, se a gente não pode ter de antemão, numa tacada só, 100% das pessoas que estão nas unidades prisionais tendo acesso à educação, porque dependeria de vários outros fatores, mas a gente pode sim ter um investimento de caráter nacional, compartilhado com estados, para que a gente tenha 100% de oferta, ou seja, aquele cidadão que está numa unidade prisional e que queira, né, estudar, que ele tenha a possibilidade de fazê-lo. Essa é uma ideia de caráter objetivo. Ministro, queria me colocar à disposição também para discutir com o Ministério a proposta de regulamentação do PNE, projeto que já foi dito aqui pelo deputado Ságuas, projeto de número 413. A comissão criou, inclusive, uma comissão especial, uma subcomissão que foi regulamentada aqui pelo presidente Saraiva Felipe, para que a gente possa ter o acompanhamento do Plano Nacional de Educação, como é a nossa tarefa, mas é importante que essa regulamentação seja afinada e trabalhada em conjunto com o próprio Ministério. Duas últimas questões bem objetivas. O primeiro, ministro, é uma questão de natureza regional, mas que tem um impacto social enorme para o estado do Rio de Janeiro e também para Minas Gerais. Eu queria saber se já chegou ao conhecimento do senhor e como é que o senhor avalia essa possibilidade, que é que a gente tenha a transformação do Cefet do Rio de Janeiro e também do Cefet Minas Gerais em universidade tecnológica, com a possibilidade concreta de fazer com que 50% das vagas necessariamente sejam do ensino técnico, isso pactuado com os próprios Cefet. E para terminar, já agradecendo, presidente, pela compreensão, eu queria falar, ministro, sobre a pátria educadora, né?
todos nós da Comissão de Educação e aqueles que não são da comissão, ficaram e ficamos muito felizes quando o governo assume esse como seu posicionamento estratégico. E assumir um posicionamento estratégico não é algo simplório. Ou seja, claro que passou por um nível de conscientização, de discussão profunda dentro do próprio governo. Mas, ao mesmo tempo, presidente, e aí, ministro, encerro a minha colocação, existe uma preocupação da nossa parte, que a gente já sente essa sensibilidade por parte do senhor e da equipe, mas que esse posicionamento estratégico do governo, ele vem acompanhado de uma massificação por parte da própria figura da presidência da República, mais especificamente da presidente Dilma, trazendo esse tema para o centro da pauta nacional. É muito importante, e aqueles que fazem os acompanhamentos dos discursos da presidente da República, verificar que o governo e que a presidenta fale muito sobre o ajuste, sobre as medidas econômicas que porventura tenham que ser adotadas, mesmo que a gente possa ter uma visão crítica em relação a elas, mas que a própria presidente da República, tendo um instrumento como é o PNE, o Plano Nacional de Educação, possa, inclusive, debater mais o tema publicamente e ser a grande figura mobilizadora da sociedade brasileira para que a gente avance nos pontos que o próprio PNE já teve a oportunidade de traçar. Obrigado.